A função dos pais é impor limites e validar a experiência da criança. Isso é o que diz a doutora Becky Kennedy, que escreveu o livro Good Inside. Ela é uma especialista sensacional em relação pais e filhos e qualquer tipo de relação, na verdade. E ela abriu muito a cabeça de muita gente com essa visão. A grande maioria das pessoas, sem perceber, ficava pendulando entre um de dois extremos na relação pai e filho. Ou você tinha pais que eram extremamente rigorosos, aquele pai general que tem hora para tudo, que tem consequência para tudo, tem que ser assim, senão para... E, em geral, essas regras, essa imposição de limites excessiva vem às custas da relação. Ou seja, cada limite que é rompido é um ataque pessoal à pessoa, então ela fica irritada, fica com uma série de emoções e a relação é muito seca e muito rígida demais. E gerações de pessoas foram criadas assim, muitas vezes pendularam para o outro extremo. E se tornaram pais extremamente permissivos, onde não tem regra nenhuma. É pura relação, porque se tiver qualquer limite, a criança quebrar, a pessoa vai ficar chateada. Então, os poucos limites que tem são flexíveis, são conversáveis, não é bem assim. E isso gerou também uma geração de pessoas com uma série de problemas. E ela fala que ela, na sua prática, foi recebendo essas pessoas e os pais delas ao longo do tempo. E ela foi percebendo que, de fato, existe um caminho do meio onde duas coisas são verdades. Você pode, sim, impor limites, e essa é a sua função principal enquanto pai, tomar as decisões chaves, impor os limites, definir o que pode e o que não pode. E, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que é acolhedora e, ao mesmo tempo, validar a experiência interna da criança, validar as emoções que ela está sentindo, acolher, proteger. Essas duas coisas são possíveis. E como? Para isso você precisa realmente mudar alguma coisa na cabeça, na forma que você pensa, porque enquanto a gente perceber que o meu limite é algo que a pessoa, se ela quebra, ela está atacando a minha relação com ela está me desrespeitando, você vai ter um problema. Ela fala, milhares de pais têm esse problema, toda hora chega uma mãe no meu consultório e fala, meu filho não me respeita, a gente combinou que ele só ia jogar um joguinho quando ele terminasse o jantar e quando eu fui lá ele estava no terceiro jogo, ele não respeitou os meus limites. Ela fala, olha, não é verdade, isso não foi um limite, isso foi um pedido. Existe uma diferença muito clara. Limite, quando você impõe um limite, limite é algo seu. O seu limite não pede e não demanda que a outra pessoa faça nada. Ele diz respeito a você exclusivamente sobre as suas ações. Um pedido é algo diferente. Então, ela dá o exemplo dela, fala, se eu impus o limite que o meu filho não pode assistir televisão depois das 10 da noite e deu 10 horas ele está assistindo a TV, eu não simplesmente peço para ele desligar. Eu posso primeiro fazer esse pedido, mas se ele não fizer isso, eu vou impor um limite, ou seja, eu vou lá fisicamente tirar o controle da mão dele, vou desligar a TV, vou colocar onde ele não consiga alcançar. E eu não vou ficar irritada com ele por isso. E ele provavelmente vai ficar irritado, vai ficar chateado, como é o direito dele, ele é uma criança. Ela explica muitas vezes como que mau comportamento, na verdade, é simplesmente uma série de emoções e sentimentos que a criança ainda não tem a habilidade para gerenciar. Então eles eclodem, eles aparecem como mau comportamento. Então, a gente, enquanto adultos, a gente passou muito mais tempo aprendendo a lidar com as emoções e os sentimentos que a gente tem e ainda assim é muito difícil a gente criar limite pra gente mesmo. Eu quero entrar numa dieta, eu quero emagrecer, eu decidi que eu não vou comer sorvete ao longo da semana e eu me pego comendo algum dia. Eu falei que eu ia assistir só um episódio da série que eu tava vendo porque eu tinha um relatório pra terminar, parará, mas eu me peguei assistindo 2, 3. A gente tem essa dificuldade, quanto mais uma criança. E ela diz, quando você impõe o limite, você vai lá e fisicamente garante que ele seja respeitado, a criança vai ficar chateada, muito provavelmente. E aí entra a sua outra função, que é validar a experiência dela e acolher. E a maioria dos pais fica, ok, mas como é que eu faço isso? Ela diz, você vai lá, tira o controle da mão dele, desliga a TV, a criança vai ficar chateada, irritada, grita, chora. E ela acolhe, ela fala, sim, eu sei, eu entendo, nossa, é tão frustrante, você queria jogar mais um jogo, você queria assistir mais uma série, eu entendo, você está curioso para saber, mas não pode, não vai acontecer. E óbvio que cada caso é um caso, tem várias variações e detalhes específicos naquele caso. Tem cenários onde você pode combinar com a criança, então vamos deixar esse joguinho separado para amanhã você jogar, você quer fazer isso, que outra coisa a gente pode fazer? Mas não é uma negociação naquele momento. Você pode conversar sobre outras coisas, mas o grande insight é perceber que sim, você pode e deve colocar limites, essa é a sua função como pai e mãe, como responsável por aquela criança. E isso não significa que você não vai acolher, proteger e receber essa criança. Que se ela ficar irritada com esse limite e se ela ficar irritada com você, tudo bem. Essa é a função dela. Ela tem esse direito, ela tem esse poder, ela tem esse momento. Ela está aprendendo a lidar com as emoções. Ela está extremamente frustrada que ela cria algo que ela não está podendo e você está impedindo. E ainda assim, mesmo ela estando irritada com você, você pode e deve validar a experiência dela, você deve reconhecer as emoções que ela está sentindo. Não tentar subornar ela com outra coisa, tirar a atenção dela daquilo, fazer nada disso. Aceitar e validar a experiência.
Sim, é frustrante, eu entendo, eu vou te acolher. Se ela ficar agressiva, se ela tiver algum comportamento exagerado, de novo, talvez você tenha que impor outro limite e trabalhar naquilo. E pode conversar. E obviamente que isso é uma relação, não é uma coisa que você faz no momento e essa criança vai magicamente virar a criança perfeita, a criança modelo. Mas o tipo de relacionamento, de educação que ela sugere permite essas duas coisas. Permite essa mudança de você entender que o seu limite você que impõe, ou seja, ele não é um pedido, não é algo que você pede para outra pessoa fazer, é algo que você está disposta a ir lá e agir. E a criança quebrar esse limite não é um desrespeito a você, é algo a respeito dela. Ela está com desafios, ela sempre diz isso, que você sempre tem que lembrar que ela é uma boa criança passando por momentos difíceis, passando por desafio. E a sua função como pai é basicamente essas duas partes, de tomar as decisões chaves, de impor os limites e de acolher e validar as experiências dessa criança, em dar segurança. Ela fala que toda criança está o tempo todo fazendo duas perguntas, em geral pelas suas ações, de uma forma absolutamente inconsciente, não é verbal no geral, mas é 1, eu sou real, e 2, eu estou seguro. E esse real não é eu sou real no sentido de eu existo, apesar de sim, em algum momento poder ser verdade, mas os sentimentos dela, ela está tendo uma discrepância às vezes muito grande entre o mundo lá fora e o mundo lá dentro. Ela está muito insegura com um monte de coisa, como deveria ser. Ela está chegando num mundo que ela conhece muito pouco. E ela fala como que muitas vezes os pais, na intenção talvez de proteger, acabam desvalidando a realidade da criança. Por exemplo, ela fala, meu filho chegou ontem da escola e falou, eu estou muito chateado porque eu não fui escolhido para jogar futebol no time, né? Eu fiquei para fora e tudo mais. E a reação da maioria dos pais nesse momento seria algo como, não, mas não se preocupa com isso, você joga futebol muito bem, lembra semana passada como você foi escolhido? Quem estava escolhendo? Essa pessoa não sabe. E isso pode parecer que você está acolhendo a pessoa, mas no final você está desvalidando a experiência dela, porque ela tem dúvidas, ela não está segura. Então você está dizendo, não, o que você experienciou não é verdade, você não é ruim em futebol, você é bom. A pessoa que estava errada, a pessoa que te escolheu, aconteceu isso e aquilo outro. Quando, na verdade, isso pode ser verdade, pode não ser, não vem ao caso. Validar os sentimentos da criança naquele momento é o mais importante. E é falar, puxa, eu te entendo, você está frustrado, obrigado por estar falando isso comigo, eu super te entendo, você ficou frustrado, é chato, né, quando você queria participar do time e não te chama, eu entendo, tudo bem. É isso. Em outro momento, você pode sim, realmente analisar com ela se de fato é isso, o que aconteceu, será que a pessoa não prestou tão atenção, você quer melhorar no futebol, gente? E podem acontecer uma série de outras coisas, mas você não desmerece a percepção de realidade dela para passar por cima e colocar a sua realidade. Assim como quando você vai pedir desculpa de uma coisa, um outro roteiro que ela tem, uma coisa que ela fala que é super importante na relação. Você vai errar como pai, todo mundo vai errar e nem é desejável o seu pai perfeito. Você estaria criando uma criança com expectativas muito erradas para a realidade. É importante sim ter suas imperfeições. E mais importante que isso é você conseguir consertar, conseguir pedir desculpas, conseguir reparar a relação quando ela inevitavelmente for tendo seus atritos. Ela fala, é muito simples, pedir desculpa. Você vai, reconhece o erro, explica o que aconteceu e tem uma proposta de melhoria. Fala, eu vou tentar não fazer mais isso mais pra frente. É isso. Não é jogar a culpa na criança, não é falar, eu gritei com você, mas é porque você não me obedeceu, é porque... Não faz isso. Esse não é o momento de você fazer isso. Não é também tentar mudar a situação, nada disso. Pede desculpa, uma desculpa honesta, uma desculpa é algo que você dá pro outro. Você não tá querendo nada de volta, você não tá querendo nem acalmar a sua culpa. Essa é uma relação que você tem que ter com você, talvez com seu psicólogo em outro momento, mas... Ela tem uma série de roteiros muito simples que, de novo, ela fala, obviamente que é muito mais importante você entender o princípio por trás. E ela explica em profundidade isso, ela fala muito, ela é uma pessoa com muito conteúdo, eu fiquei muito impressionado com quão simples e profundo ao mesmo tempo é. Mas ter alguns roteiros para seguir, quando no calor da situação você está estressado, é muito bom, acaba sendo uma coisa muito prática, muito pragmática. Mas, em essência, essa ideia principal de que a função dos pais é tomar as principais decisões, né? Definir e impor limites. E que o limite é algo relativo a você e às suas atitudes e não a do outro. E que quando a pessoa não respeita o limite, quando ela age de uma forma que quebra o seu limite, você que tem que fazer algo a respeito. E, ainda assim, ao mesmo tempo, a sua função é acolher e validar as sensações e experiências daquela criança. E é esse equilíbrio que permite você ter o melhor dos dois mundos. Ela conta um caso de uma menina que foi no consultório dela e ela falou que quando ela tinha 12 ou 13 anos, ela estava se cortando. Os pais falaram, não, você vai no psicólogo. E ela falou, não vou, eu não obedeço vocês, vocês não vão mandar, se vocês mandarem no psicólogo, eu vou ficar lá, não vou fazer nada, não sei o quê, você vai continuar me cortando, parará. E ela falou, meus pais não me mandaram no psicólogo. E logo depois ela falou, você acredita nisso? Você acredita que eles acreditaram em mim, que eles me levaram a sério? E ela não falou isso de uma forma positiva, ela falou impressionada, do tipo, eu era uma menina de 12, de 13 anos, eu falei isso, claramente ela queria que os pais batessem de frente, você não precisa bater de frente literalmente, precisa de alguma forma não aceitar.
Ela basicamente queria que os pais impusessem um limite a partir de um comportamento extremamente infantil e como era o direito dela como uma criança. Tentando que os pais impusessem limite, que os pais demonstrassem que eles amam e se importam o suficiente para falar, não, não vai ser assim, você vai. E pode ser não batendo de frente, pode ser, tá, então tudo bem, vamos conversar, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, como é que é? Não, não vai, de alguma forma fazer a coisa acontecer. E ela fala que isso é muito comum, milhares de clientes e de pacientes que ela conversou, que ela entende que mostram como que ter uma relação com os pais que é extremamente permissiva, que não tem regra nenhuma, é tão danoso quanto ter um pai que é extremamente rigoroso. E o que ela mostra é que é possível fazer as duas coisas, por mais que não seja fácil de forma nenhuma, é totalmente factível, ela dá vários exemplos. Então eu queria passar essa ideia principal, obviamente que vale muito a pena explorar o livro dela, assistir os podcasts que ela foi entrevistada, assistir o material dela online, ela produz muita coisa curta para o Instagram, muito específico, que eu acho que vale muito a pena para quem fala inglês, não tem nada em português ainda. Mas essa ideia principal eu achei que vale a pena para todo mundo, ou seja, você pode sim tanto impor limites e ao mesmo tempo acolher e validar a experiência da criança. E você pode ser rigoroso e quente e acolhedor. E eu acho que isso muda muita coisa. Espero que tenha sido útil para você, recomendo muito a leitura do livro dela e eu te vejo no próximo vídeo.